E hoje o presidente Lula foi questionado sobre as declarações do presidente do país vizinho. Ele deu uma resposta muito rápida, muito curta, a gente acompanha agora. Ele agora não trabalha mais comigo, ele agora é de você. Presidente, tudo bem, presidente? Fala rapidinho com a gente. Como é que você vê essa história do Milei, né? Quem é esse cara? Quem é esse cara? Foram as palavras dele nessa rápida passagem em frente aos jornalistas. Deixa eu chamar já as nossas comentaristas, Denise Campos de Toledo, Dora Kramer. Temos muitos assuntos a falar nesse início do nosso Jornal Jovem Pan. Eu pergunto para você, Dora, quais são as dimensões ou o potencial de uma crise e que já está detonada, obviamente, por causa das declarações de Javier Milei. A gente fala muito de interferência dos Estados Unidos na eleição do Brasil, mas Milei, de uma certa maneira, interfere também nas eleições aqui. Bem-vinda, Dora. Boa noite, Thiago. Boa noite, Denise. Boa noite a todos. Pois é, não tem mocinho nessa história, né? Não tem mocinho. Não justifica uma rivalidade entre Brasil e Argentina nos campos de futebol, se extrapola agora, se ultrapassa, entra no campo eleitoral. E em termos absolutamente debochados, de parte a parte, ressalvando o Itamaraty, que fez o que achava que deveria fazer, o gesto para demonstrar desagrado. Ok, alguém pode achar exagerado ou não, mas é do jogo da diplomacia. O que não é do jogo da diplomacia, da relação entre os poderes, é o uso dessas atitudes ofensivas, grosseiras, de parte a parte. Não adianta também dizer, mas o Milei tem direito, porque o Lula também fez. Sim, um erro não justifica o outro. O Milei não pode chamar o presidente da República de presidiário, o ministro da Fazenda não pode chamar o presidente da Argentina de palhaço, o outro Boulos não pode chamar disso e daquilo. Quer dizer, tudo errado. Uma falta de educação e compostura de cima a baixo, que denota desrespeitos de ambos aos países, aos respectivos países e, portanto, por consequência, aos povos desses países, como são tratados como terra de ninguém, sem o menor respeito. E também essa atitude do presidente Lula, quem é esse cara? Como esse cara? Também uma atitude debochada, que não condiz, tira a razão, fica todo mundo sem razão, não tem mocinho, um negócio medonho. E aí eu me pergunto, quer dizer, a pergunta que vem é a seguinte, vem cá, já que a coisa está no campo eleitoral, o que o eleitorado acha disso? Que história é essa? Essas questões não estão na lista de preocupações, nem de demandas, necessidades, muito menos, da população. E aí o mais provável é que nem governo, nem oposição ganhem nada, porque as pessoas devem olhar para isso, não dá o devido valor, ou pior, né, dá realmente a dimensão do comportamento desses personagens e, portanto, do ponto de vista da conquista dos votos, o eleitorado pode achar tudo isso uma enorme perda de tempo. Denise, a economia entrou no meio desse tiroteio, um país falando que está melhor do que o outro, trazendo alguns fatos até do passado, e até chama atenção, né, que o ministro Dário Duringer não é um político. Se fosse o ministro Fernando Haddad, você até imaginava que ele poderia reagir, não dessa forma, mas elevar o tom. Mas a economia entrou nessa velha discussão entre Brasil e Argentina. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Thiago. Boa noite, Dora. Boa noite a todos que nos acompanham. Mais uma preocupação, né, Thiago? Não vamos esquecer que os dois países fazem parte do Mercosul, que eles têm relações próximas. A Argentina é um dos principais parceiros comerciais do Brasil, assim como o Brasil é parceiro comercial relevante da Argentina. Eles terão de ter entendimento em algum momento, a não ser que Milei já esteja contando com uma mudança de governo, porque ele manteve uma postura clara, política. Agora, dos dois lados, eles ultrapassaram o que se pode chamar de as 4 linhas da diplomacia, do bom relacionamento, da educação, eu acho até. Não dá para você ter uma relação com outro país dessa forma, por mais que haja interesses políticos, que haja raiva de declarações anteriores de um lado ou de outro. Isso acontece também em relação aos Estados Unidos. Se perdeu o parâmetro da civilidade, da relação política e diplomática entre os países. É uma conversa de botequim.
Então, eu acho que isso traz problemas mais à frente. É preciso considerar a possibilidade de reeleição do atual governo, que vai ter de se relacionar também com Milei, vai ter que se relacionar também com Trump, e a gente vê essa interferência ideológica nos negócios do dia a dia, uma coisa muito pesada que vamos acompanhar. Agora, em relação ao andamento das economias, não vamos esquecer que Milei pegou a Argentina completamente quebrada, numa crise extrema, em que a única saída era o ajuste fiscal. Se cobra também o ajuste do Brasil, mas ainda está muito longe da situação de lá, e eles também enfrentam problemas relacionados à inflação, que lá tem um acumulado de mais de 33% ao ano, 1,9% ao mês, não tem tanta diferença. Milei herdou uma péssima situação econômica, mas os dois países precisam se entender até para produzir resultados melhores. Só para finalizar, lembrando que nós ainda estamos na discussão da implementação do acordo Mercosul-União Europeia.